Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadoras de novo. Muito bem-vinda, minha borboleta, mais uma leitura, mais uma semana aqui. Tô muito feliz. Eu sempre falo que eu tô feliz, né? Mas eu tô mesmo, eu gosto de estar aqui com você. Então, estou muito feliz de poder estar aqui e honrar esse compromisso mais uma semana. Eu nem acredito, mas eu tava olhando no meu calendário até eu encerrar temporariamente minhas atividades, né? E dar uma pausa, que vai juntar um pouco de fim de ano com o nascimento da minha filha. Faltam mais 3 leituras só, mais 3 semanas, gente. Nem acredito que esse ano já passou. E, nossa, voou demais. Bom, minha borboleta, é, o que eu senti de trazer hoje, tá? Na verdade, quando eu tava pensando sobre a leitura, me veio muito a palavra o novo. E eu não sei se é porque a gente entrou na temporada de Sagitário, né? Se a gente tá se direcionando para o ano novo também, né? Querendo ou não. Mas me veio muito assim de trazer algo relacionado à palavra novo para você. E é o que eu vou trazer, e não acaso, eu estou com novos oráculos aqui que eu ganhei de aniversário na semana passada, então tudo é novo, borboleta, tá tudo novo aqui. E o que que a gente tem aqui pra você? O 5 de paus, o 8 de copas, 3 de copas, e eu tenho duas cartas aqui desse oráculo que se chama de Citadel, que é a Chiromancer e a The Cartographer. Aqui. São lindas, ai, sou apaixonada nas minhas cartas novas. Borboleta, o que que eu tenho aqui, assim, e que na minha cabeça eu até fiquei assim, nossa, mas é só isso que eu vou falar pra elas hoje? E talvez seja mesmo, porque é algo que precisa ser falado, precisa ser visto, né? E vamos lá. Relacionado a novo, eu vejo que aqui a gente tá falando de pessoas na sua vida, tá? Então, relacionamentos, amizades e tal. Eu vejo que esse novo aqui tá muito envolto desse tema na sua vida, né? Pessoas. E o que que as cartas me disseram com relação a esse tema? O 5 de paus, ele traz até uma imagem de 5 bruxas, e são bruxas totalmente capazes de fazer coisas incríveis e maravilhosas e tudo mais. Só que elas estão tão preocupadas em falarem que elas estão certas, de tipo assim, ah, eu faço, não, eu faço, deixa que eu faço, não, eu sei, não, eu que sei. Que assim, cada uma tá botando um ingrediente no caldeirão e elas nem estão percebendo que tá vazando e pegando fogo no chão já. Então, assim, quanto mais a gente tem, por mais que a gente tenha talento na nossa vida, que a gente tenha razão na nossa vida, é, às vezes a gente tá tão preocupada em ali, né, em ficar falando isso em voz alta, né, que a gente esquece o fogo ligado e a gente esquece que as outras pessoas também são tão importantes quanto nós, tanto tão capazes como nós. E fica aquela coisa, né? Quem que tem a razão na história? Quem que é mais ali na história, etc. Eu sinto que e esse tema não é novo, né, Borboleta? A gente já falou disso, tem umas leituras atrás aí, né? Sobre essa questão de ter razão, e essa questão foi embora, agora ela tá voltando de novo. Pode ser que tenha ficado algum resquício para você olhar a respeito disso, e pode ser de novo pessoas, família, amizades, grupos os quais você faz parte. Não à toa também a gente está no Mercúrio retrógrado, que ele tá passando ali, né, nessa área de grupos, de amizades e tudo mais, quando a gente fala de astrologia. Então, assim, é uma revisão de pessoas na sua vida, quem fica, quem sai, quem, né, quem entra também.
o 8 de copas, que vem logo a seguida, ele justamente fala da gente deixando coisas para trás, situações emocionais que a gente já não quer mais ficar naquele lugar para trás. E assim, por mais que seja difícil a gente deixar algumas taças emocionais para trás, tá vendo? A bruxa tá indo mesmo assim, ela tá indo com a vassourinha dela na mão, a sacolinha, o gato, e ela tá deixando as taças que precisam ficar lá para trás, né? Então, assim, borboleta, eu sinto que esse momento que você está vivendo agora é um momento de revisar relações na sua vida e de, bom, primeiro de tudo, entender que não é sobre ter razão, que não é sobre seus talentos, o poder que você tem e tudo mais. É simplesmente sobre, tipo, respeitar o lugar de cada pessoa, o tempo de cada pessoa e. E às vezes, se a outra pessoa não consegue respeitar isso em você também, que você seja essa pessoa, né? Porque no fim das contas é tudo sobre a gente, né? Não no sentido egoísta, mas no sentido de tipo, se o outro também não consegue fazer a parte dele, ou ele tem um tempo diferente da gente para compreender algumas coisas, que a gente faça isso por nós, né? E por consequência a gente vai estar fazendo isso pelas outras pessoas também, né? Então assim, minha borboleta, pense sobre isso, pense se você ainda está vivendo situações conflituosas com algumas pessoas, tá? Ou ideias conflituosas. E eu vou estender essa coisa do conflito também para grupos que você participa, para pessoas que você segue nas redes sociais. Às vezes você nem é tão ativa nesse grupo, às vezes você nem fala com essas pessoas na rede social, mas aquilo te afeta de alguma forma. Então é hora de você deixar aí essas tacinhas para trás, essas tacinhas que fazem às vezes você entrar num modo de comparativo, né, de comparação, na verdade, né, você se comparando com outras pessoas, ou você questionando o seu sucesso, ou então, assim, a vida da outra pessoa não sendo referência para você mais, tá tudo certo, sabe? A gente não é obrigado a nada. E aí eu te falo que esse novo está muito relacionado nesse processo de deixar pessoas irem na sua vida e dar uma renovada aí no seu campo. E as pessoas que vão ficar, muitas vezes serão pessoas muito diferentes de você, às vezes com idades diferentes, experiências diferentes, localizações diferentes, mas são pessoas que vão tirar você dessa situação de conflito e entrar no 3 de copas, que é a pura celebração. Aqui a gente tem bruxas, 3 bruxas totalmente diferentes, né? Uma morena, outra ruiva, outra senhora, né? Mais senhora já. E não importa, elas estão celebrando, elas estão se respeitando, elas estão ali com o pé na água. E o pé na água tá ali cheio dos peixes, tá vendo? Peixe é pura prosperidade, borboleta. Então, assim, limpeza, viu? Bora deixar para trás algumas situações, algumas pessoas, algumas pessoas que você achava que era referência já não são mais para você, algumas relações aí que estão tóxicas, porque você precisa seguir seu caminho sozinha agora, tá? Sozinha no sentido de mudança de grupos, e aí as pessoas que. O lugar que você vai chegar é de pessoas mais alinhadas com você, tá? Ambiente de trabalho também tem isso, né? Então pense nesse sentido também, né? Às vezes até você se encaminhando para um ambiente de trabalho, ou um núcleo de trabalho com pessoas que te valorizam mais, que valorizam mais seu serviço ou seu trabalho, etc. Tanto para quem trabalha em corporativo quanto para quem é autônomo, é prestadora de serviços, né? Às vezes a gente precisa até mesmo se afastar dos nossos clientes, de despedir clientes, entre aspas, que
você sente que não tá tendo uma relação respeitosa com você, né? Então, quando você põe esses limites, mesmo que sejam energéticos, aí você também começa a atrair clientes que te respeitam, que te honram e traz essa questão de celebração também. Então, leve isso que eu tô falando para várias áreas na sua vida e seja cirúrgica, sabe? Porque às vezes a gente tá falando de grupos de cliente, às vezes a gente tá falando de público, às vezes a gente tá falando de grupo de trabalho, de uma empresa, né? Aonde que essa situação se encaixa, né? Até é interessante falar se encaixa, porque o ponto é onde que você não se encaixa, que você precisa dar uma revisada para você lá na frente se encaixar de uma forma mais alinhada, que é o que está disponível para você, né? A carta da quiromancia, né, da leitura das mãos, ela fala sobre justamente essa questão de colaboração, de entregar notícias, que você, né, nessa situação de conflito, você tem coisas para entregar, você tem notícias para dar, você tem uma colaboração importante para fazer. Só que o ponto é que nem todo mundo está disponível para receber. Nem todo mundo tá na mesma vibração que você, nem todo mundo quer aquilo naquele momento, né? Esses dias mesmo eu tava falando com uma amiga que também é cliente, eu sou cliente dela e é aquela coisa, né? E eu gosto muito desse tipo de amizade, não por conta de uma ser cliente da outra, mas por conta dessa coisa de valorização do trabalho uma da outra, não é só porque é amiga que é, uma desvaloriza o trabalho da outra, né? Então, assim, a gente tava conversando e ela tava me contando um caso de uma amiga dela. Olha eu aqui, né? Mas eu achei interessante porque ela tava falando que várias vezes ela tentou ajudar essa amiga, né? E a amiga, assim, vinha pra ela: ai, me ajuda, aconteceu tal coisa, não sei o quê. E ela ia lá e ajudava. Só que a vida da pessoa continuava a mesma coisa, porque na verdade a pessoa não estava disposta a fazer o que tinha que ser feito e não conseguia olhar o que precisava ser visto. E essa minha amiga, assim, brava até, ela falou assim: ai, eu não acredito, Esté, né? Poxa, já fiz tanto, nananá, mas ela não abre o olho. Aí, ela falando assim: eu sei que ela tem o tempo dela e tal, mas eu fico incomodada com isso. E eu sei também, porque às vezes a gente, né, é do ser humano isso, até o ego, né, é nosso. Até o ponto que esses dias aí, essa semana, ela me contou que essa mesma amiga foi num outro lugar, com uma outra profissional, viveu outra experiência, ela conseguiu abrir os olhos para o que ela tinha que viver. E aí essa minha amiga falou assim que foi transformador para ela, porque ela percebeu que não era também só sobre ela, sabe? É sobre o tempo da amiga, é sobre outras coisas, assim. Então, às vezes, a gente tem muito que colaborar na vida dos outros. A gente tem sim uma opinião que está, entre aspas, certa, vamos dizer assim. Só que tem as pessoas também certas para receberem a nossa opinião, a nossa colaboração, né? E a gente precisa saber qual é o momento disso. E até quando a gente descobre as pessoas certas, a gente afasta da nossa vida pessoas que não agregam, que sugam a gente e tudo mais. Então é importante isso. E a cartografia, essa carta aqui, na verdade, o cartógrafo, né, me fala sobre você realmente se direcionando para um lugar novo, mas tem um medinho interno aí. Eu não sei se é medinho de julgamento, de tipo, vou, não vou, faço, não faço, mas é como se você tivesse alguns planos no papel, sabe, borboleta, e tivesse um pouco assim de colocar eles em prática. E aí o que eu posso te dizer é que essa prática tem muito a ver com essas liberações de pessoas na sua vida e tudo mais. E parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver, né? Até é muito verdade que a gente é a média do grupo de pessoas que a gente participa. Então, se a gente ainda está em ambientes, está ali em situações que não são prósperas para a gente vai sentir dificuldade também com os nossos planos e tudo mais, né? Então, assim, estar com as pessoas certas pode te ajudar nesse aspecto. Independente disso, o caminho é seu, você é o cartógrafo. Então, borboleta, você que tem que aí tirar seus planos do papel e fazer o que precisa ser feito para eles acontecerem, né? Então, bora, tem novos planos que precisam vir à vida, tá bom?
Então é isso, minha borboleta. Espero muito que a leitura tenha feito sentido para você, que o recadinho tenha feito sentido para você. Gratidão por mais uma semana e que a sua semana seja muito abençoada, tá bom? Independente de quando você assistir essa leitura. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.